Eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos 91, 15. Se puder projetar aqui para a gente, eu agradeço. Aleluia. Salmos 91, 15. Todos acharam aí? Amém? Quero glorificar a Deus por sua vida, por você estar aqui hoje. Talvez não era o seu pensamento estar aqui hoje, mas você está aqui. E se você está aqui é porque Deus proporcionou essa mais uma oportunidade para que você estivesse. Eu tenho certeza que o Senhor escolheu essa noite para te abençoar. O Senhor escolheu essa noite para falar com você. Deus está falando comigo desde o momento que eu entrei aqui. Aleluia. Vamos ler? Diz assim: Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Próximo. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, estamos aqui nessa noite para te adorar, te bendizer na beleza da tua santidade. Te louvamos pela oportunidade de estar na tua casa, pelo fôlego de vida. Momentos que vivemos, Senhor, que muitas pessoas têm perdido a sua vida por causa desse vírus maligno. Mas o Senhor tem poupado a nossa vida. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem guardado a família de cada um aqui. Senhor, meu muito obrigado. E que a tua graça, da mesma forma que foi derramada no início deste culto, possa continuar sendo derramada, Senhor. Eu venho falar como Davi falou: não pare até que transborde em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Louva a Deus pela vida do Rainer, sua noiva que está aqui hoje nos visitando. Deus abençoe tremendamente. Mas bem, hoje eu estava meditando na palavra de Deus e o Senhor me incumbiu de trazer algo para os irmãos sobre a resposta dele para as nossas vidas. E o tema da nossa mensagem hoje é a resposta de Deus, as respostas de Deus. Porque não tem coisa que mais nos preocupa é sobre o que Deus acha sobre as nossas decisões, sobre aquilo que nós almejamos, sobre aquilo que projetamos. E eu tenho aprendido muito com Deus ao longo da vida, porque tem coisas que nós podemos resolver e que nós queremos que Deus resolva por nós. Decisão é a coisa mais complexa de se tomar. E nós nos sentimos muito pequeno diante das decisões que devemos tomar. E queremos atribuir essa responsabilidade a Deus. Senhor, é da tua vontade ou não é? Se vou comprar um carro, é da tua vontade ou não é? Se quero casar, é da tua vontade ou não é? Senhor, a moça que eu olhei lá é da tua vontade ou não é? Para os solteiros. Senhor, a mensagem é da tua vontade ou não é? Aquilo que é de dimensão espiritual cabe a Deus. Que foge a sua alçada, cabe a Deus. Mas aquilo que é para você resolver, Deus não vai resolver por você. Cabe a você pedir a Deus sabedoria para que você possa tomar decisões. Essa é a resposta de Deus. E a Bíblia trata das respostas de Deus aos seus filhos. De alguma forma são enormes e surpreendentes. Isso é verdade. Nós ficamos muitas vezes nos perguntando, querendo saber qual será a resposta. Mas muitas delas são decepcionantes à mente humana, mas gloriosamente beneficente à vida no tempo e na eternidade. E nós falamos: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, como deve ser? Que caminho devo seguir? A responsabilidade está nas suas mãos. E aí, como a pastora Elane acabou de dizer,
Nós somos ansiosos, eu também sou ansioso. Vem a ansiedade no coração e Deus fala conosco, é momento de ter paciência. Não é momento de ter ansiedade. Porque Deus não opera na ansiedade, Deus opera na paciência. Aí nós nos atentamos para isso, sobre a paciência, e começamos a pedir, Senhor, me dá paciência. Mas aí nós nos chocamos diante daquilo que Deus propõe para nós. Porque quando nós pedimos paciência a Deus, quem é da roça vai entender muito bem aquilo que eu vou dizer. Nós esperamos como aquele arutal que fica em cima do toco camuflado, Isaac, de boca aberta, esperando que Deus vai dar algo a nós, para nós nos alimentar. Né? Eu já viu lá o arutal, fica em cima do toco de boca aberta, é um passarinho que fica, ele se camufla no toco. E é interessante, a gente fica pensando que Deus vai fazer isso, mas Deus é tremendo. A Bíblia diz que o coração do homem faz projetos, mas a última palavra é do Senhor. E aí Deus faz, sabe o que? Te dá dificuldade. Quando pedimos paciência, vem tribulação, porque é pela tribulação que vem a paciência. Olha só o que Deus faz, te dá tribulação. Sabe o que é a tribulação? É o caminho para que você possa se aperfeiçoar até a paciência, até chegar ou até atingir a paciência. E minha Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 5, verso de número 3, não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Se eu perguntar à igreja nesse momento, quem é de nós aqui que não está passando por algum tipo de tribulação, todos nós levantaremos a mão, seja lá com medo, com a preocupação daquilo que nos rodeia, nos cerca nessa atualidade, com as incertezas que o mundo está vivendo mediante a essa pandemia. Tudo é tipo de tribulação. Mas o pastor pregou aqui domingo passado, e ele foi muito feliz em dizer que, aleluia, olha irmãos, é profundo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e Deus tem nos feito prosperar gloriosamente nesses momentos de dificuldade que o mundo tem passado. Deus tem honrado os teus filhos de maneira sobrenatural. O Moraes contou o testemunho que Deus tem feito na vida dele lá na empresa, surpreendente. Eu estou vivendo isso, mas isso não é de se assustar nem de se admirar, porque a Bíblia diz isso. O caminho da paciência, do aperfeiçoamento de Deus se chama tribulação. Aleluia, a tribulação ela nos aperfeiçoa a atingir o ato da perfeição. Coisa gloriosa, irmãos, coisa tremenda, coisa maravilhosa o que Deus está fazendo na nossa vida. Não somente isso, mas também nós gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Perseverança. É difícil perseverar nos momentos em que estamos na moenda, nos momentos que as portas se fecham, nos momentos da incerteza, nos momentos dos contras, nos momentos que não conseguimos ver. Aí entra, quando nós não conseguimos fazer, quando nós não conseguimos ver, Deus nos levará à dimensão dos milagres. Pergunte para você mesmo, aquilo que está à sua mão, você consegue fazer ou é para Deus fazer? Então para de atribuir aquilo que é para você fazer a responsabilidade de Deus. Faça. Você se sentirá melhor. O que eu devo fazer, pastor? Eu não tenho coragem. Peça sabedoria. Provérbios capítulo de número 8, de 7 ao 9, fala sobre a sabedoria. A sabedoria edificou a minha casa, lavrou as 7 colunas da minha casa, já misturou o meu vinho, já fez as suas vítimas. Eu quero falar sobre isso uma hora. A sabedoria de Deus precisa e quer ser derramada sobre as nossas vidas. Sabe, a sabedoria é uma serva de Deus aos nossos cuidados. E muitos de nós passamos ou damos um passo na frente da sabedoria. Damos um passo na frente dessa serva de Deus, enquanto o Senhor designou-a para que nós pudéssemos a convocar para trabalhar em nosso favor. Mas o que é isso, pastor? Não estou fugindo do tema. Mas o próprio Deus a usou para formar o mundo. E por que nós não buscamos isso para tomar as melhores decisões da nossa vida? Deus nessa noite quer te dar sabedoria.
Deus nessa noite quer te dar perseverança. Deus nessa noite quer te dar paciência para você vencer esse momento difícil na sua vida. Deus nessa noite te cobre de paciência, eu profetizo na sua vida. Sabe por quê? Se você não tiver paciência lá no seu setor de trabalho, você não vai conseguir vencer e deixar que o mundo veja a glória de Deus na sua vida. Se você não tiver perseverança lá no seu setor, na sua faculdade, Deus não será glorificado. É por isso que esse fruto do Espírito nós temos que nos adaptar a ele, nós temos que aceitá-lo, nós temos que inseri-lo na nossa vida. Deus quer te dar paciência. Mas se eu estou cansado de pedir paciência porque eu sofro tanto e eu não vejo nada de solução, você está no caminho certo. Você está no propósito de Deus, uma vida com propósito. Aleluia. Você está nos desígnios de Deus. Você está no caminho certo. Portanto, acalma o seu coração e confia no Senhor. Porque Ele tem cuidado de você. Você crê assim? Diga amém. É tempo de nós entendermos o que Deus quer para a nossa vida. É tempo de nós nos despertarmos para a vontade de Deus na nossa vida. É tempo de nós recebermos aquilo que Deus tem para nós, e não é segredo, não precisa fazer curso técnico, não precisa fazer nível superior para entender a vontade de Deus. É só meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Aleluia! E ela será lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Não há segredo para que a palavra de Deus se concretize em nossa vida. E é fato que nós, nesse momento de decisões, nós precisamos de uma resposta de Deus. E aí falamos: Jesus, eu preciso ser mais obediente ao Senhor, que quando eu penso que eu vou, aleluia, ter paciência, estou trilhando o caminho da paciência, passando por essa moenda, por essas dificuldades dentro da tua vontade, eu deixo de ser submisso. E aí você começa: Senhor, eu preciso de submissão. Eu preciso de submissão aos meus pastores, aos meus líderes. Eu preciso de ser submisso à minha esposa também, claro. O negócio é, a espada corta de dois gumes. Eu preciso, Senhor, ser submisso aos meus líderes, meus mestres. Eu preciso disso na minha vida, Senhor, para que eu cresça. E aí, meu querido, quando pedimos para sermos submissos, obedientes, vem sofrimento. Mas, Senhor, o caminho da submissão é isso? É, meu querido, não tem facilidade. Quem prega facilidade para você, está contando mentira. Porque Deus não dá nada de graça a ninguém, não. O que Deus tinha de fazer por você, Ele fez na cruz do Calvário. Te comprou, te remiu e te deu a liberdade de escolha. Agora você tem que lutar, porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Quando pedimos para sermos submissos, obedientes, vem sofrimento. Por quê? Porque é pelo sofrimento que nos tornamos submissos e obedientes. Sabe, o sofrimento ele tem um papel muito grande de transformação na vida do crente. Olha a vida dos apóstolos. Se eles vivessem em mar de rosa, Diego, talvez não atingiriam a estatura de homens quase perfeitos na nossa visão atual do século XX ou século XXI. Para nós que olhamos eles, homens perfeitos, não atingiriam jamais essa postura, essa classe. E por que essa mesma palavra é para nós nessa manhã? Porque Deus não quer que você seja apenas número nesse século. Deus quer que alguém fale de você no dia de amanhã, os seus filhos, os seus netos, os filhos dos seus filhos, e fala: o meu pai, o meu avô, ele era um homem de Deus. Oh, aleluia! Nada é por acaso nessa vida, vale a pena sofrer pelo amor do Evangelho. Deus quer que você atinja a estatura de varão perfeito, mas não é fácil. Isso exige de nós renúncia. Que nós abrimos mãos daquilo que nós achamos. Que nós abrimos mão daquilo que nós entendemos que deva ser.
que nós venhamos abrir mão daquilo que nós propomos como caminho que nós escolhemos a seguir. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou dono da minha vida, Deus, Ele é dono da minha vida, autor e consumador da minha fé. Quando nós entendemos isso, o Senhor trabalha de forma extraordinária em mim, em nós e na igreja. Oh, aleluia! E o mais importante disso é que Deus, através dessa palavra, Ele prepara a sua igreja para uma vida de santidade, uma vida de perfeição. E ser perfeito não é ser melhor do que A e B, sair cuspindo santidade por aí, rotando santidade, não. Ser perfeito é você procurar o lugar que Deus escolheu para você, para que você esteja. Você sabe qual é o seu chamado? Todos nós temos um chamado, uma vida com um propósito, nós sabemos. E Deus quer que você execute isso muito bem na sua vida. Deus quer que você caminhe juntinho com Ele, ou Ele quer caminhar juntinho com você. Mas é necessário que você tome decisões corretas na sua vida. Seja paciente na tribulação. Seja submisso à palavra de Deus, obediente a Deus. Você sabe o que é pecado? Pecado é aquilo que te afasta de Deus. Pecado é aquilo que te esfria no cotidiano quando se trata a obra, as coisas de Deus, ao reino de Deus. O pecado é isso. Oh, meu amigo. Mas nessa noite o Senhor nos traz um alerta muito grande, para que nós possamos ter uma vida de retidão diante do Senhor. Sabe o que Deus falou com Ageu para dizer ao povo de Israel quando ia atravessar o Jordão, depois da travessia do Jordão? Isso, me ajuda isso. Falou o seguinte: diga a eles que santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio deles. E a santidade, ela é essencial para a vida do cristão. E isso aqui, a paciência, a obediência, a submissão se encaixa na santidade. É nós termos a marca de Deus cravado no coração, assumirmos a nossa identidade diante de uma sociedade que está corrompida pelo pecado. Esses dias apareceu, eu vi no WhatsApp uma cena muito triste. Estava no meu serviço, mandaram para mim, uma mulher em cima de uma viatura da polícia militar, possuída em frente à Caixa Econômica. E muitas pessoas passavam por ali, e ela querendo se jogar dali de cima, possuída mesmo, o diabo falava na boca dela, pelo que eu vi. E ninguém, será que não tinha um crente ali para levantar as mãos e falar em nome de Jesus, demônio sai? Será que ninguém tem a fé, aleluia, não, ninguém tinha fé, a convicção da sua crença, daquilo que um dia escolheu como caminho a seguir no início da sua fé? Será que não tinha ninguém naquele lugar? Qual o caminho que nós vamos seguir? Qual é a identidade que vamos assumir diante da sociedade que está esquecendo de Deus? O nosso mundo, ele está muito emergente, e por isso muitos de nós se preocupamos com tantas outras coisas, menos com a presença real de Deus na nossa vida. E não existe facilidade, tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Renuncie o seu eu, renuncie o seu ego, renuncie o seu achismo, renuncia aquilo que você propõe ou impõe para servir a Deus. Se for assim, tem que ser assim para me servir a Deus, caso contrário eu não sirvo. Esqueça disso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto e fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Mas o seu silêncio é para me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou.
nós somos servos. Servos de Deus. Para de querer impor regras a Deus. É Deus que impõe regras a você. Para aqueles que servem a Deus, o limite é o céu. E para aqueles que entendem a palavra de Deus como regra, como jugo, para eles a palavra de Deus é loucura. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, ela é poder de Deus que nos leva e nos conduz para o céu. Hebreus capítulo 5, 7 e 8 declaram: o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrima, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Quem quer ser mais obediente a Cristo aqui? Está preparado para sofrer mais? Quem está preparado para sofrer mais aqui? Eu creio que ninguém está preparado para sofrer mais. Mas a Bíblia diz que se nós estivermos prontos para servir a Cristo em obediência, é lícito que nós sofreremos um pouquinho mais, por amor do Evangelho. E aí, passando tudo isso, nós vemos aquilo que pedimos na paciência, na obediência, que foi doído, foi triste, foi angustiante. E aí falamos: Senhor, não suporto mais. Me dê vitória, Senhor. Eu preciso de vitória, Jesus. Eu não suporto mais a dificuldade. É, meu amigo. Aí quando pedimos vitória, vem luta. E tentações. Porque é por meio delas que vamos obter a vitória. 1 João capítulo 5, verso de número 4 declara: todos que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. O segredo é esse. E ninguém chora apenas porque está cantando. A gente chora mais por dor do que por felicidade, não é assim? É verdade, então é isso. Quer vitória, tem que chorar, gemer. E nos pés do Senhor. E através da fé, da perseverança, nesses momentos de adversidades, a Bíblia diz, é que nós atingiremos a nossa vitória. Quantos aqui, depois de tempos de dificuldade, alcançou a vitória? E nem mesmo antes de terminar aquela peleja, você falou: puxa vida, eu não sabia que ia ser tão rápido. Eu estava chorando ontem, passei por isso ontem, mas hoje o Senhor teve misericórdia e me deu a vitória. Quantos têm essa experiência aí? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. O povo aqui tem experiência com Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ô irmãos, nós temos vivido tempos tremendos. Falamos na nossa reunião de grupo de vida, que eu estou ansioso para começar logo, sobre o 2020. É um ano atípico e um ano abençoadíssimo. Um ano que você está aprendendo a servir a Deus de verdade. Porque você tem colocado a sua vida, literalmente, o seu amanhã, literalmente, na dispensação do Espírito Santo de Deus. Porque além dos nossos cuidados, da máscara, do álcool em gel, você sabe que se Deus não cuidar de nós, nós podemos perecer amanhã. É um ano que nós temos aprendido a servir a Deus como nunca.
Deus precisa não, nós precisávamos de viver esse momento difícil para nos aproximar de Deus, porque Deus quer arrebatar a sua igreja, eu vejo assim. Mas a igreja do século 21, ela está dispersa, ela está muito dispersa na atualidade. Nós somos crentes, mas as tarefas do dia a dia nos distanciam de Deus. Nós não temos aquele momento mais de oração da madrugada. Nós não temos tempo para vir na igreja na terça-feira orar. Eu tiro por mim, eu fico lá, puxa vida, eu podia estar lá hoje, mas tem que estar aqui agarrado, estudando, tal, aquela coisa. Irmãos, antigamente minha mãe levava eu para a igreja e botava eu para dormir debaixo do banco. Era assim. Quem já viveu isso um tempo mais antigo um pouquinho? Quem é mais antigo aí? Todos nós vivemos isso. Onde o centro era Cristo, a nossa vida era Cristo, a bênção era Cristo, a promessa era Cristo. E eu vi um pregador pregando isso, é verdade, Diego. O nosso futuro era Cristo, aquilo que nós queríamos era Cristo. Se fosse casar, orava a Deus. Se casasse, culto de ação de graça. Se fosse comprar um carro, culto de ação de graça. Depois que comprasse, inauguração da loja, inauguração da casa, tudo era Cristo. E hoje nós estamos substituindo isso. E Deus permitiu isso no globo terrestre para aproximar a sua igreja a Ele. Como a galinha faz com os pintinhos, eu vejo assim, irmãos, Deus abraçando a sua noiva e dizendo: eu estou permitindo isso porque eu tenho saudade de vocês. Oh, aleluia! Deus não permite nada na nossa vida que nós não podemos suportar. Tudo que Deus permite, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. O mundo vai acabar, as pessoas estão morrendo. Você, como cristão, obediente, submisso, temente a Deus, tem que ter no seu coração. Essa palavra tem que sair na sua boca para aqueles que estão desesperados, angustiados, sem perspectiva, com toda a autoridade e unção de Deus. Por mais que você possa morrer no dia do amanhã, você vai falar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Oh, aleluia! Queridos, nós estamos aqui por um pouquinho de tempo só. A igreja vai subir. Nós temos que ter isso na sã consciência, em nosso cristão, em sua sã consciência. Tem que viver isso como nunca. Que nós estamos aqui por um pouquinho de tempo, que a igreja vai passar por adversidade, que a igreja vai passar por perseguição, que a igreja vai passar por assolação, que a igreja vai passar, aleluia, por tantas outras coisas, mas nós nos encontraremos lá. Nós nos encontraremos lá. Nós nos encontraremos lá. Em MCC nós nos encontraremos lá. Nossa esperança é a tua vinda, Jesus. Não podemos perder sonho de conquista, sonho de realizações da nossa vida, porque enquanto aqui nessa terra nós temos desejos, temos projetos, temos coisas a ser realizadas. Mas não podemos esquecer, acima de qualquer coisa, como cristão, que temos um lugar e temos uma herança a possuir, Diego, que um dia foi comprado na cruz do Calvário com sangue, por mim e por você. Isso é maravilhoso quando a palavra nos remete à cruz de Cristo. Pelos olhos da fé eu posso ver o inferno em festa, dizendo que a imagem e a semelhança de Deus estava comprometida com o pecado, e por causa do pecado toda a nação estava condenada à morte. Mas aí eu estou sentindo a glória de Deus tão grande nesse lugar. O meu Deus, Javé, leão
tribo de Judá. Ele olhou para nós, pobres, miseráveis e nus, e disse: Pai, o pai ao filho, eu não vou permitir que a minha obra-prima seja consumida tão facilmente. Vai lá, meu filho. O verbo se fez carne, e o verbo era Deus. Sentiu dor, sentiu aflição, sentiu tristeza, sentiu angústia por amor a mim e por você, a nós, a igreja IMCC, que anos, milhões de anos depois, surgiria nesse bairro, nessa comunidade. Aleluia, Deus sabia, mas que isso não seria fácil. O preço era a cruz. O preço era a cruz, o derramamento de sangue. Ele morreu por mim, por você, por nós, para que hoje você tivesse vida. Vale a pena ter paciência, vale a pena perseverar, vale a pena amar a Deus, vale a pena entender que o seu sofrimento tem uma justa causa. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Deus sabe por que você está chorando, mas Ele está dizendo assim, como um pai que está ensinando o filho: caminha mais um pouquinho, papai está aqui. Caminha mais um pouquinho, papai está aqui. E você bambeando, rastejando, caindo, levantando, mas perseverando e obedecendo o comando do seu pai, do seu mestre. De Jesus: está doendo, meus pés não aguentam mais, mas eu quero, eu preciso, eu tomo o reino de Deus, eu tomo o seu reino pela força. E Jesus: vem que eu estou contigo, vem. E você caminha mais uma milha, Eu te digo, irmão, caminha mais uma milha, porque o Senhor está com você. Aleluia. Você que está em casa, está pensando em parar ou se lastimando, porque você é crente há tanto tempo, mas tem passado por tanta aflição, tanta perseguição. Sabe por quê? As promessas de Deus vêm numa caixinha chamado dor, sofrimento e angústia. Deus não te dará nada de mão beijada. Aquilo, aleluia, o preço foi pago na cruz do Calvário. Agora você tem que se esforçar. Se esforce um pouco mais, ande um pouco mais, persevere um pouco mais, chora um pouco mais, pague um pouco o preço, um pouco mais, porque o Senhor vai te honrar. João capítulo 5 declara, capítulo 5, verso de número 4 declara: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Não está falando todos que nascerão, todos que é nascido, aqueles que se converteram, aqueles que renunciaram ao pecado, aqueles que escolheram Deus. Eu escolho Deus. Aquele que abriu mão do mundo, dos prazeres da carne, que tem uma coisa boa chamada mundo, é maravilhoso, mas você escolheu Deus. Todos. E aí a Bíblia diz: todos que venceu o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a fé. Você vai vencer, porque você teve fé. Você vai vencer, Rafael. Você vai vencer, Diego. Pastor Isaac, Pastor Marcelo, você vai vencer. Pastor Elaine, você vai vencer. Porque coitado é filhote de rato que nasceu pelado. Mas você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é príncipe e princesa de Deus. Deus te deu o céu por herança. Esse é maravilhoso, nosso Deus é tremendo. E aí, Senhor, o pastor falou no início desse ano sobre comunhão. E a coisa maravilhosa é ter comunhão com o irmão. Eu gosto muito do sorriso do Diego. Aprendi a amar o Diego.
conheci ele aqui na igreja, mas quando o Diego sorri, não tem quem não sorri. Às vezes eu nem sei o que ele está falando, mas eu dou risada também, porque nessas pequenas coisas eu vejo Deus, e Deus é envolvente dessa maneira, através do sorriso do irmão. Então, querendo ou não, se você estiver triste, abre um sorriso largo, porque Deus quer usar o seu sorriso também para alegrar um irmão. Pô, eu creio assim. Eu creio desse jeito, isso é maravilhoso. E quando pedimos comunhão, essa é a frase que não quer se calar, comunhão. Comunhão, em tempos atuais de distanciamento social, está complicado. Unidade, comunhão, está próximo. Dá um abraço no irmão, sentir o calor humano, está complicado. Mas como pedimos mais comunhão com Deus, logo quebram-se os laços humanos e naturais. Porque através disso, querido, é desprendido aqui que podemos andar sozinho com Ele. E a Bíblia frisa isso muito bem em Isaías 51, verso de número 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, sendo ele só. Eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, é maravilhoso. Vamos adiantar um pouco. Qual o meu tempo? Está acabando, meu Deus. Quando pedimos força, queridos, surgem fraquezas, porque sempre acontece dessa forma. Senhor, eu preciso ser forte, eu preciso vencer, eu preciso, Senhor, das tuas mãos me levantando em todo momento. Eu, Senhor, você quer ser forte? Você quer ser forte mesmo? Vou te dar fraqueza. Já viu aqueles caras que entram na academia pela primeira vez? Começa a levantar um pezinho de 5 quilos, eu 10 quilos, quero ser forte, quero definir os músculos, mas tem um preço a pagar, nada é de graça. Aí começa o sofrimento. Assim é Deus conosco, isso é exercício da fé. Quando pedimos força, surge fraqueza, porque é na nossa fraqueza que o poder divino é aperfeiçoado. 2 Coríntios 12, 9 diz: mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer ser forte? Quantos quer ter mais resistência nessa caminhada aqui? Rumo ao céu. Se prepara para vir a fraqueza. Você ser atormentado pela fraqueza. Senhor, mas eu te pedi força, Senhor. Eu te pedi perfeição na caminhada. E que eu estou sentindo é o oposto. Eu estou sentindo vontade de ficar em casa. Eu estava ontem cheio da tua graça, senti a tua presença, mas a vontade que tenho hoje de ficar em casa. Entenda que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está te aperfeiçoando, mas não pare, caminha, não pare, caminha, não pare, caminha, não fique em casa. Venha para a casa de Deus, venha adorar o Senhor. Deus quer aperfeiçoar a sua força, é na sua fraqueza. Queridos, eu queria chamar o ministério de louvor aqui para adorar ao Senhor. Eu queria encerrar contando para vocês um texto de Dino Simplício. Ele diz o seguinte, que certo dia o diabo foi dar uma volta pelo mundo para ver como os seres humanos oravam. O seu giro foi breve porque os homens de oração eram raros. Satisfatório porque as orações dos seres humanos pareciam gemidos, resmungos.
já retornavam para o seu lar. Ele já retornava para o seu lar, quem? Satanás, todo contente, quando se deparou no roçado, com um camponês que gesticulava muito, cheio de curiosidade, escondeu-se atrás de um arbusto e ficou a observar. O homem brigava com Deus, censurava e travava-o sem muitos modos. O demônio esfregou as mãos e contente. Naquele momento, porém, passou por ali um padre. Bom dia, disse o camponês. Que maneira é essa de falar, meu filho? Você não sabe que insultar a Deus é pecado? Padre, respondeu o homem, se brigo com Deus é porque creio nele. E o se censuro é porque lhe quero bem. E se grito é porque sei que ele me escuta. Você está delirando, disse o padre, indo embora. Mas o diabo não viu a coisa da mesma maneira e ficou muito alarmado. Tinha, enfim, descoberto um homem que sabia orar. Diego falou uma coisa interessante na sua fala no grupo de vida, na reunião do grupo de vida. Ele falou que às vezes a gente fica medindo nessas palavras, orações, palavras para falar com Deus. Ele era meio cachorrão para falar com Deus. Isso é interessante, ter liberdade para falar com Deus, porque Deus não está preocupado com palavras bonitas, Deus está preocupado com o que o seu coração sente. Então, se você quer ser homem perfeito ou varão perfeito diante de Deus, rasga o seu coração e fala: Senhor, eu estou lascado mesmo. Eu não sou nada na sua presença, sou um porqueira. Jesus, olha, o mundo nem me vê como crente, mas eu preciso me aperfeiçoar nisso, Senhor. Eu preciso mais de Ti, eu preciso da Tua graça. O Senhor vai te ouvir, vai derramar sobre a sua vida. Aleluia. Por mais que o mundo não te conheça, Satanás vai olhar para você e falar: pelo amor de Deus, eu tenho que ir embora logo. Esse cara sabe orar, eu encontrei virtude nele, eu tenho que sair de perto dele, eu tenho que sair da casa dele, eu tenho que ir embora. Deus quer que você tenha liberdade de orar.